Luana tem uma pergunta para Maria Clara Sasaki, é isso? Sim. Eu queria perguntar, Maria Clara, assim, eu fui dar uma olhada, né, nos registros de quantos furacões nessa intensidade acontecem. Não sou dessa área, né, então assim, vou contar aqui com a sua ajuda para entender, porque o que eu vi é que desde quando começou os registros de furacões na Flórida, naquela região, em 1851, salvo engano, onde eu pude consultar, em 1900, a gente teve um furacão que foi o primeiro registrado, com quase 12 mil mortos, entre 8 e 12 mil mortos. E esse número de vidas perdidas foi se reduzindo ao longo dos anos, imagino pela infraestrutura criada, mas também, talvez, né, aí a minha dúvida tem alguma coisa a ver com a característica desses furacões. Queria a sua visão em relação a isso, assim, ao longo do tempo. Esses furacões foram se intensificando por conta desse cenário de aquecimento global, como você colocou, ou teve alguma modificação em relação a esses registros que são bem antigos e que, quando eu olhei ali o número de vidas perdidas, eu falei, nossa, óbvio que provavelmente tem a ver com a preparação e a antecipação desses eventos, mas será que tem algo mais em relação a isso? Então, queria te ouvir e aprender, né, sobre esse tema, porque, dado que o número parece estar aumentando agora e tem uma consequência relacionada ao aquecimento global, para a gente entender exatamente o que isso significa pensando história, né? Olha, muito provavelmente isso está mais relacionado com a infraestrutura e com o avanço da tecnologia, né? Conforme a tecnologia foi ficando melhor e houve mais satélites, mais radares, mais estações meteorológicas, vários monitoramentos. Então, a gente consegue melhorar as simulações matemáticas, melhorar os modelos meteorológicos para acompanhar e anteceder essas tempestades. E os avisos, né, de defesa civil, de órgãos competentes, que acabam evacuando as cidades muito antes da chegada destes sistemas, né? Por exemplo, no caso do furacão Milton, a gente tinha já avisos na segunda-feira de evacuação e o sistema ainda estava longe de atingir o continente. Então, as pessoas começam a se deslocar muito antes da chegada de uma tempestade. Isso provavelmente tem aí um impacto com relação ao número de vidas perdidas. Agora, com relação à intensidade dos sistemas, dos fenômenos, o que a gente tem notado é que eles estão cada vez mais intensos, justamente por essa questão de aquecimento global, de temperaturas mais elevadas. Não que não tenham acontecido com essa mesma intensidade no passado, só que a frequência com que eles têm acontecido de forte intensidade é maior. Carla, vou aproveitar a Carla como economista aqui, porque a gente imagina que numa situação como essa, de uma destruição muito abrangente, nós estamos falando aí de milhares, centenas de milhares de pessoas afetadas, milhares de residências destruídas. Há um custo para isso. Estima-se, claro que a gente precisa esperar a poeira baixar na Flórida para a gente saber o tamanho do prejuízo, mas estima-se que para reconstruir o que foi destruído nesse furacão de agora, o Milton, vão ser necessários algo em torno de 123 bilhões de dólares. E aí não deve fugir muito disso, porque quando a gente pega um levantamento de grandes furacões, Katrina em 2005 teve um custo, mas em 2005, já tem tempo, de 125 bilhões de dólares. Harvey, em 2017, 125 bilhões de dólares. Isso tem um impacto gigantesco na economia, imagino, né, do país. Tem, Lívia, tem. Isso tem um impacto importante na economia. E aqui vai acontecer um movimento que parece um paradoxo dentro da economia, que funciona da seguinte maneira. Você vai observar agora uma queda de projeção do PIB para os Estados Unidos para esse ano, por causa desse movimento, se ele fosse mais intenso. Por exemplo, fazendo um comparativo com o Rio Grande do Sul aqui, que realmente foi um impacto muito grande. E aí, quando você reconstrói, o PIB cresce. Você veja que paradoxo que é isso. A gente sempre precisa lembrar que a economia é uma ciência social, a única coisa que importam são as pessoas, são as vidas. A economia é feita por pessoas, para as pessoas e com as pessoas. E dentro dessa reconstrução, nós estamos falando de um país muito rico. Então, como que os Estados Unidos vai se refinanciar quando acontece um evento desse? Ou, por exemplo, é só lembrar, há uns anos atrás, o Japão. Nós tivemos um tsunami lá, uma parte do país ela ficou literalmente dilacerada.
como que isso funciona, às vezes é até interessante para as pessoas terem ideia de como que isso funciona. Nenhum país tem um valor no caixa. Pega um dinheirinho ali no caixa para a gente poder refazer um pedaço do país. Não funciona desse jeito. Como que os países fazem? Eles lançam títulos públicos e fazem pagamentos com prazos maiores para justamente captar dinheiro para fazer esses investimentos. Então, os Estados Unidos provavelmente vai fazer o que ele vive agora, ele vai aumentar uma parte da dívida pública dele. Como a gente está falando, né, do país mais rico do mundo, ele consegue se refinanciar e reestruturar isso. E o último ponto aqui, para a economia, que vai ter esse impacto agora, já foi mencionado agora, que é um pouco como que isso vai ser capitaneado e capitalizado antes das eleições. Bom ponto para a gente se aprofundar nisso depois, mas antes a Priscila quer perguntar algo para Maria Clara, né, Priscila? É sempre bom a gente aproveitar, né, quem conhece aí da questão climática. Eu tenho aqui uma dúvida, existe, Maria Clara, diferença, claro que existe, mas eu queria que você pudesse nos falar, entre furacão e tornados? Sim. E essa é a minha primeira pergunta. E a segunda, como que a gente consegue, como que os meteorologistas conseguem saber a caída, ou seja, o grau de 5 para 1, existe algum parâmetro? Qual é o parâmetro estabelecido, não é? Para que se chegue, para que se comece no nível, que é o nível maior lá que se esperava, do 5, até se chegar ao 1, ao grau 1. Então, com relação à categoria, né, que a gente fala de categoria do furacão, eles começam a monitorar a partir de uma tempestade chamada depressão tropical, que é uma tempestade. Ela não é um furacão, mas é uma tempestade de forte intensidade. Ela vira uma tempestade tropical e a partir do momento que ela vai ganhando velocidade de rotação, né, os ventos girando em torno dessa área de baixa pressão, as categorias vão subindo. Então, tem os limiares de cada categoria, eu não lembro todos de cabeça, mas o limiar para chegar a ser configurado como categoria 1 são ventos em torno de 154 km por hora. E quando os ventos atingem essa velocidade, se sustentam por um tempo de aproximadamente 1 minuto ou mais, aí ele já é considerado um furacão de categoria 1. Então, é um período de tempo com ventos girando nessa velocidade. E isso é só um furacão de categoria 1, 150 km por hora. Na categoria 5, eles podem passar de 270 km por hora, 250 km por hora, que foi o caso desse furacão Milton. Então, ele chegou a atingir 260 km por hora na categoria 5. Ele saiu da categoria 1 na segunda-feira, na terça de manhã já estava na categoria 5. Então, essa evolução foi muito rápida. É isso que assustou, né, Maria Clara? Isso que assustou, exatamente. Chamou atenção para o potencial de destruição. E foi até essa escala, né, Saffir-Simpson, ela é uma escala que vai de 1 a 5. E houve, né, até uma possibilidade de que essa escala pudesse ter uma categoria a mais para esse tipo de tempestades. 6 ou super furacões. Por conta do Milton. Por conta do Milton, por a gente até observar, né, esses fenômenos acontecendo mais vezes, acontecendo com mais frequências. Então, foi cogitada a possibilidade de que pudesse ser criada essa categoria 6.